Dando continuidade ao nosso estudo de limites de funções de uma variável só, vamos falar de limites envolvendo infinito. Bom, queremos entender o símbolo limite de f de x quando x vai a um ponto A, quando ele é igual a infinito. Pode ser mais infinito ou menos infinito. Bom, e esse vai ser o primeiro, né? Deixa eu até descer isso, né? A nossa parte 1 parte 1 a gente quer entender esse tipo de limite, né? Que aí significa o quê? Esse símbolo ele indica situações nas quais os valores da nossa f ela torna-se tão grande, à medida que x se aproxima de A, né? Um exemplo simples dessa situação, bom, o que significa isso, né? Traduzindo o símbolo. F assume valores arbitrariamente grandes ou pequenos, né? Se a gente está no caso de menos infinito, quando x se aproxima de A. Um exemplo gráfico que a gente conhece ocorre, né? Se a gente pega f de x, bom, vou definir essa função, né? Vou pegar f como a função que vai aberto em zero e vai para mais infinito, né? Chega em R, tal que f de x é igual a 1 sobre x. Essa função a gente está vendo desde o primeiro dia de aula, então a gente sabe, né, que nesse domínio, o valor da nossa f, né, o que acontece com a nossa função f? Oi? Acontece que ela vai chega muito perto do eixo y e continua indo para infinito, quando o nosso x vai a zero, e quando o y vai a zero, a nossa função, né, para valores muito altos de x, a nossa f de x vai a zero. Mas, bom, vamos nos concentrar apenas no caso, né, quando x vai a zero. Nesse caso, a gente tem, né, que o limite quando x vai a zero, e pela direita da nossa f de x, isso aqui é mais infinito. Quer dizer, a gente está numa dessas situações que a gente está querendo estudar, né? Então, esse é o tipo de situação que esse limite, esse símbolo do limite, ele descreve. Vamos ver a definição precisa, né? Desse limite. Bom, seja f uma função definida em algum intervalo aberto que contenha A, vou passar exceto
possivelmente no próprio A, quer dizer, ela está definida no intervalo aberto que contém A, mas provavelmente não está definida no próprio A. Então, limite, quando x vai a A de f de x é igual a mais infinito. Isso significa que, né, a gente diz, né, que esse limite de f de x, quando x vai a A, é mais infinito quando, para todo número positivo m, há um número positivo delta, tal que, se zero for menor do que x menos a menor do que delta, então f de x é maior do que m. Isso, bom, o símbolo diz isso, e é o que a gente gostaria de entender, e essa definição torna claro o que esse símbolo significa. Significa que existe, né, que para todo número positivo m, todo número, né, foco no todo número positivo m, há um inteiro positivo delta, tal que, se a gente tem essa desigualdade aqui, então a nossa f de x vai ser maior do que m. Bom, a interpretação geométrica dessa definição é o seguinte. Vamos lá. XY. Digamos que, né, nosso x é igual a A. Eu sempre, geralmente a gente coloca o A como positivo, mas o A também pode ser um número negativo. É só por convenção de desenhar o gráfico, coisas assim. Então, esse é o ponto A. Traçando a reta vertical, que passa por A. Bom, e aqui a gente tem, né, A mais delta, A menos delta. Então, bom, vou chamar isso aqui de M. Traçar a reta, né? Deixa eu usar outra cor. Isso aqui é M. Então, o que essa definição diz? Diz, né, que para todos os pontos de x, né, quando o x se aproxima de A, o nosso gráfico da função faz assim. Ui. Tá difícil. Bom, significa, né? Esse aqui é a nossa f de x, né? Tá em vermelho. Isso que significa, né? Que para todo número positivo, m, não precisa ser positivo, mas para todo número m, né? Enfim, precisa ser positivo. Significa que para todo número positivo m, há um número positivo, né? Delta, tal que se 0 for menor, o x está entre o x está entre a menos delta e a mais delta, então a nossa função ela vai ser maior do que m, quer dizer, né? A nossa função ela passa essa reta aqui, y igual a m, ela assume valores maiores do que m.
geometricamente é isso que acontece. A nossa função às vezes a gente usa o termo explode, né? Ela cresce no sentido do eixo y indefinidamente. E quando isso, né, quando está se aproximando do A, sem cruzar, né, talvez assim, sem cruzar o A. Quando x tende a nossa função explode e sobe indefinidamente. Por isso, né, a gente está definindo o limite aqui, nesse caso, para mais infinito. E se a gente olha aqui no nosso gráfico, é justamente isso que acontece, né? Eu usei só o domínio dessa função aqui, ela está para valores positivos de x. Então, quando x se aproxima do zero, para qualquer valor que você pega positivo, a nossa função, você pode encontrar um delta aqui, tal que a nossa função sempre vai ser maior do que esse número aqui, né? Cortando, né, uma reta, se a gente pega essa reta y igual a m1, y igual a m2, você sempre vai encontrar, né, valores maiores da nossa f, maiores do que m. É isso que, em termos mais precisos, né, mais formais, matematicamente mais, usando argumentos matemáticos, é isso que significa quando o limite vai para mais infinito. Agora, né, deixa eu só resumir em palavras, né? A definição nos diz que o valor de f de x pode ser arbitrariamente grande e maior do que m quando x tende a A. Agora, de modo análogo, vamos ver, né, quando esse limite é igual a menos infinito. A gente tem essa seguinte definição. Que é o seguinte: seja f uma função definida em algum intervalo aberto que contenha o número A e ela não está definida possivelmente em A. Então, né, o limite de f de x, quando x tende a é igual a menos infinito, se para todo número negativo n há um número positivo, né, delta maior do que zero, tal que, né, você tem se zero é menor do que o x está nesse intervalo, né, a menos delta e a mais delta. Então acontece o seguinte: f de x é menor do que n, né? E a interpretação geométrica disso é o seguinte, né? Assim como no caso anterior, o que a gente tem mais, né, agora a gente tem que deixa eu bom, se, né? Vamos dizer,
Isso aqui é o ponto A. Não, deixa eu trocar isso, tá muito... X, Y, dizer que aqui é o ponto A. Então, traçar essa reta vertical que passa em A. Com A mais delta, A menos delta. Então, vou chamar isso aqui de N. E o que acontece, né, com a F, quando o limite da F vai a menos infinito, quando quando nosso x tende a A, é o seguinte, que, né, quando o x tende a A, os valores para nossa função, ele começam a ser... Bom, nem toda função tem esse comportamento, né? É um gráfico genérico, só representa que, né, essa matemática escrita na definição. Significa, né, que para todo número negativo n, a gente tem, né, que a nossa função vai ser menor do que n. Vai existir um delta tal que a nossa função vai ser menor do que n. Bom, vamos a exemplos. Bom, tem um exemplo que a gente pode colocar aqui. Hoje vamos ver exemplos. O primeiro exemplo é, vamos calcular, né, o limite de f de x, que a gente vai, nossa f de x é 1 sobre x ao quadrado, quando x vai a zero. Bom, queremos encontrar delta, tal que, se 0 for menor do que, né, x menos a, só que nesse caso x é igual a zero, que é menor do que delta, então, 1 sobre x ao quadrado, isso aqui vai ser menor do que um número que eu vou chamar de L. Bom, então, só para não dar o spoiler se o limite é positivo ou, para o mais infinito ou menos infinito. Vamos dizer que esse número, né, vou tomar o número L. Bom, então, mas a gente tem é, 1 sobre x ao quadrado. Isso aqui é maior do que m. Se a gente tem isso, né, que a gente quer mostrar. Se isso aqui é maior do que L, significa que x ao quadrado é menor do que 1 sobre L. Estou apenas tá multiplicando, passa para cá, dividindo, tá dividindo, tá dividindo, passa para cá, multiplicando, tá multiplicando, passa para cá, dividindo. Essa operação matemática que estou fazendo aqui. Então, a gente pode dizer isso, mas também, né, a gente pode usar, né, vamos tirar esse quadrado. Então, raiz de x ao quadrado vai ser menor do que raiz de 1 sobre L. E isso é equivalente a módulo de x ser menor do que 1 sobre raiz de L. Assim, se a gente escolhe o nosso delta sendo 1 sobre raiz de L, temos que se a gente toma, né, x menor ou igual que 1 sobre a raiz de L, a gente tem esse número positivo já, né? Bom, L tem que ser positivo para isso fazer sentido, então
1 sobre x ao quadrado, isso vai ser, né, maior do que L. Ah, não, errei aqui, isso não é menor, isso aqui é maior. Fiz um drama com o L, mas no fundo, todo mundo sabia que isso aqui é, né, um número positivo. Não tem como isso ir para negativo, já que, né, para nossa própria função é uma função positivo definida, né. Isso nunca vai ser negativo, porque x ao quadrado é sempre positivo. Então, o que a gente tem aqui, que a gente, para mostrar nesse limite aqui, usando essa definição do limite indo para mais infinito, a gente precisava mostrar, né, que para existir um delta, tal que, se isso for verdade, nossa f de x ela é maior do que uma constante positiva. Então, o que a gente fez foi, bom, vamos supor que nossa função é maior do que uma constante positiva. Então, encontramos, né, um delta tal que, se isso é verdade, né, a gente sempre vai ter essa desigualdade. Quer dizer, se a gente consegue colocar, né, para valores de x suficientemente próximos, né, do ponto que a gente está calculando, né, o limite, então a gente sempre vai ter essa desigualdade. E o que a gente vê quando olha para o gráfico dessa função é o seguinte: convido vocês a testarem, né, a fazerem esse gráfico. E esse gráfico é dado, né, pelo... Ui. Que é o seguinte, né, quando x vai a zero, a nossa função se aproxima, né, ela vai para mais infinito. Ela se aproxima do eixo y e se torna-se grande arbitrariamente para valores de x próximos de zero. Bom, um segundo exemplo, né, que é usando a definição, a gente vê que o limite de 1 sobre x, agora assumindo que a nossa f que é 1 sobre x, está definida em r menos o zero, né? Se isso se aproxima de zero pela direita, isso vai ser mais, vai para o mais infinito, e se a gente se aproxima com zeros pela esquerda, isso vai ser menos infinito. Convido vocês a provarem com detalhes, mas olhando para o gráfico dessa função, o que a gente tem, né? Lembra, das primeiras aulas a gente sempre fez considerou esse gráfico, que é para valores positivos de x, ela é desse jeito. E quando o x é negativo, né, a nossa função ela tem essa expressão. Então a gente vê, né, para valores de x vindo pela direita, né, valores positivos de x que se aproximam do zero pela direita, a nossa função ela vai para mais infinito. E quando a gente vem, né, a x se aproxima do zero pela esquerda, com números negativos, ela vai para menos infinito. Bom, tem um elemento muito importante quando a gente fala sobre limites que vão para o infinito, que são as assíntotas. Nesse caso, as assíntotas verticais. Então, né, o que são as assíntotas verticais? Nós dizemos que x igual a
é uma reta assíntota vertical do gráfico de f se ocorrer algum dos seguintes limites. Bom, quer dizer, se o limite de f de x, quando x vai a A pela esquerda, for menos infinito, ou quando o limite de f de x, quando x vai a A pela direita, for mais infinito, bom, for menos infinito, ou quando o limite de f de x, quando x vai a A pela esquerda, ele for mais infinito, quando o limite da f de x, quando o x for a A pela direita, for menos infinito. O que isso significa, né? Que se, por algum motivo, né? Se os limites laterais da f, quando o x tende a A, né? Pegando um dos limites laterais, essa função vai para mais ou menos infinito, quer dizer que essa reta é uma reta assíntota ao gráfico. Bom, vamos de exemplo. Né? Vamos determinar as assíntotas da função f de x igual a 2x menos 3, tudo isso sobre x ao quadrado menos x menos 6. Bom, primeiro, né? Para que o limite de f de x seja infinito quando x tenda a A, é preciso que o limite do denominador, quando x vai a A, seja zero, e o limite do numerador seja diferente de zero. Uma observação que eu gostaria de fazer aqui, um parêntese, é que quando a gente, nas outras aulas, falava de indeterminação, que tinha um zero onde a função não estava definida, bom, se existir um zero se existir um número, né, que às vezes, muitas vezes, a gente calcula o limite para aquele valor, né, que é um valor onde a nossa f não está definida, a gente pode calcular esse limite perfeitamente. Quando na função ocorre de ter uma indeterminação, o que a gente chama de indeterminação é ter um zero no numerador e um zero no denominador, quando x tende a tal número. Por exemplo, né? Se a gente tem e zero no denominador, quando, bom, a gente tem esse limite de x indo a A, e a nossa f de x é dado por uma px sobre uma q de x, né? Uma função racional. Se a gente tem, né, um zero assim, a gente chama de indeterminação. Mas no caso dos limites infinitos, o que acontece é que o limite ele vai ser infinito se a gente tem no numerador um termo que não se anula quando o x tende a esse ponto onde a gente está calculando o limite, e no denominador, sim, ali o denominador vai ser zero, e você não consegue tirar esse zero do denominador usando aquelas técnicas matemáticas que a gente viu nas aulas passadas, multiplicando pelo conjugado. Utilizando essas técnicas, você não consegue tirar o zero. Então, nesse caso, a gente pode falar de limite no infinito. Então, né? Vamos ver, né? Como calcular
esse limite. Bom, deixa eu escrever. Um forte. Bom, encontrar as assíntotas. Começamos determinando. Bom. Determinando seu domínio. Então, nesse caso, a gente tem, né, que para que f esteja definida, é necessário que x ao quadrado menos x menos 6 seja diferente de zero. E, bom, calculando as raízes dessa parábola, a gente tem aqui o domínio da f é igual a r menos as raízes, né, que são menos 2 e 3. Essas são as nossas candidatas a serem as assíntotas. Por quê? Né? Porque é onde o denominador dessa função zera. Então, se a gente calcula o limite de x indo para esses números, a gente sabe que a gente vai encontrar, talvez, né? Vamos olhar se não dá uma indeterminação, mas, né? Se o numerador for diferente de zero e o denominador for zero, e a gente sabe que nesses pontos o denominador é zero, então essas são as nossas... o limite vai para mais ou menos infinito, vamos determinar isso agora. E a gente tem que essas são as nossas assíntotas. Bom, vamos lá, né? O trabalho de determinar, né, se é mais ou menos infinito fica muito a cargo de entender, de estudar o sinal dessa função. Bom, vamos lá. Primeiro caso. Vamos calcular os limites laterais da nossa função indo para esses pontos, né? Então, a gente tem 4 limites para calcular aqui. Primeiro, o limite da f de x quando x vai a menos 2 pela direita. Quem é a nossa f de x? Vamos já substituir. É 2x menos 3. Tudo isso sobre... Bom, eu vou escrever esse polinômio aqui, né? Isso aqui é igual... Deixa eu usar outra cor. Aqui, né? X ao quadrado menos x menos 6. Isso aqui é a mesma coisa que x mais 2, x menos 3. Então, eu vou usar essa expressão fatorada do nosso denominador, que é x mais 2, x menos 3. Bom, quando x, né? Vamos aqui. O limite do quociente é o quociente dos limites, né? Então, vamos ver. O limite, quando x vai a menos 2, né? Pela direita, de 2x menos 3, isso aqui não tem determinação, então isso aqui é 2 vezes 2, 4, ou menos 2, menos 4, menos 7. Né? A gente tem um menos 7. E, para saber o sinal do denominador, a gente tem que... Para saber, né, qual é o limite do denominador, a gente sabe que isso dá zero, mas isso dá zero
no ponto menos 2, mas quando o x vai se aproximando de menos 2 sem ser menos 2, que número que isso dá, né? A gente tem que o denominador... Bom, vejamos. Um jeito fácil de olhar isso é fazendo estudo do sinal do denominador. Que é, né? Ele é uma parábola de raiz menos 2 e 3, que com concavidade voltada para cima, porque né, o expoente do termo de maior grau, que é x ao quadrado, é positivo, então quando ela é para valores de x, né, que é x, a nossa parábola tem valores positivos de y, né, que ela é assim. Para valores de entre menos 2 e 3, ela é negativa. E maior do que 3, positiva. Então, se eu estou me aproximando de menos 2 pela direita, o denominador tende... ele é zero, né? Não, ele não tende, ele é... Bom, tende a zero com sinal positivo. Não, negativo. Por quê? Bom, quando eu estou me aproximando de menos 2 pela direita, eu estou vindo por aqui, né, no nosso denominador. Então, a gente sabe que nossa função tem sinal negativo, pelo estudo do sinal dessa função. Então, como tem sinal negativo, e o sinal do numerador é negativo e o sinal do denominador é negativo, isso me dá que isso vai para mais infinito. Justamente, né, menos com menos, mais. Segundo caso, o limite de 2x menos 3 sobre x mais 2, x menos 3. Quando x vai a menos 2 pela esquerda. Agora pela esquerda. Bom, o limite do numerador, né? Lembrando dessa propriedade. O limite do quociente é o quociente do limite. Ou, né? E agora a gente quer analisar o sinal dessa expressão. A gente já sabe que o denominador dá zero. E, assim, aplicar direto aquela propriedade, ela precisa de um refinamentozinho, porque a gente pedia para o denominador ser diferente de zero. Nesse caso, como a gente está, né, nesse caso do limite infinito, o que a gente vai olhar é o sinal que vai resultar nessa aproximação. Então, a gente tem também aqui que o limite vamos calcular o limite de 2x menos 3, né, quando x vai a menos 2 pelo lado esquerdo, isso continua sendo menos 7. E o denominador? Ele tende a zero com sinal. Agora, quando o x se aproxima, né, de 2 pela esquerda, ele é positivo, então sinal positivo. Deixa eu apagar aqui para não confundir depois. Então, menos, né? O numerador tem sinal negativo, o denominador tem um sinal positivo, isso aqui vai ser menos infinito. Agora, bom, terminamos com o estudo dos limites laterais quando x vai a menos 2. Vamos para quando x vai a 3. Limite de 2x menos 3 sobre x mais 2, x menos 3, quando x vai a 3 pela direita. Bom, quando ele vai a x pela direita, o numerador a gente tem que 2 vezes 3, 6, menos 3, 3. É um número positivo. E o denominador? Com sinal. Bom, quando
3, quando o x se aproxima a 3 pela direita, significa que ele se aproxima a 3 por aqui. Bom, então o sinal dele aqui é positivo. Né? O denominador tem sinal positivo. Bom, numerador positivo, denominador positivo, isso vai para mais infinito, né? Com o denominador indo a zero, isso vai para mais infinito. Agora falta só o limite à esquerda, quando o x vai a 3. X indo a 3, menos. Bom, o numerador é a mesma coisa, então deixa eu só escrever para não ficar questão de completude. E o denominador tende a zero com sinal, agora vamos ver, ele vindo pela esquerda, tende a 3 com sinal negativo. Então, sinal aqui negativo. Então, positivo com negativo dá negativo. Então, vai para menos infinito. Bom, estamos totalmente dentro da situação das assíntotas que a gente falou aqui em cima, né? Quando a gente estava começando a falar sobre assíntotas. Que esses números, né? O x igual a menos 2 e x igual a 3, eles satisfaz completamente essa definição de ser uma assíntota. Então, vamos olhar no gráfico como que isso se comporta. Bom, x, y, vamos lá. Tá bom aqui. Aqui é menos 2. Digamos que aqui é 3. Eles são assíntotas, né? Vou traçar a reta vertical, a assíntota vertical. Deixa eu... Bom, deixa eu fazer diferente, né? Como ele é uma assíntota, eu posso... Essa y, bom, x igual a 3 e x igual a menos 2 são assíntotas. Então, eu posso traçar essa reta. Não faz parte do gráfico, né? Não é o gráfico da f, são as assíntotas. Né? Isso aqui é menos 2 e 3. Então, o que a gente tem, né? São assim. Deixa eu terminar de fazer o gráfico. Ai. E agora, qual é o gráfico da f? É o seguinte. Convido vocês a fazer esse gráfico para se convencer que ele está certo. Então, de vermelho, gráfico de f, e de roxo, as assíntotas de f. E essa é a nossa função, né? Estudando o limite da função, a gente consegue descobrir, né, quais são as assíntotas dessa função. Bom, um breve resumo, né? Então, o que acontece? Os limites infinitos, quando o x tende a, eles ocorrem quando há um quociente com o limite do numerador sendo um número diferente de zero e o denominador igual a zero. E geometricamente, esses limites correspondem a
assíntotas verticais, quer dizer, né, esses valores para os quais o A tende quando o limite da f explode, né, ele vai para mais ou menos infinito, são chamados assíntotas, né, como nesse caso, menos 2 e menos 3. Né? E, do ponto de vista operacional, tudo que a gente tem que fazer é uma análise de sinal. A gente sabe que esse limite, né, quando acontece isso do numerador ser diferente de zero e o numerador ser zero e a gente não consegue tirar esse zero, né, transformar essa função em outra para calcular o limite, a gente sabe que quando isso acontece, esse limite vai ser infinito. O que resta para a gente é descobrir se ele vai para menos ou mais infinito. E para isso a gente faz esse estudo de sinal que a gente acabou fazendo nesse exemplo aqui, que é estudar, né, qual o sinal do numerador, qual o sinal do denominador e o que isso vai implicar, né, no sinal de ser mais ou menos infinito. Bom, e é assim que a gente estuda o limite, né, de uma função f quando o x vai para um ponto, sendo mais ou menos infinito. Agora, vamos para a parte 2. Na parte 2, estamos interessados agora em estudar o caso onde x vai para infinito, mais infinito ou menos infinito, né? Ou seja, que o limite quando x vai a mais infinito de f de x, né? E o limite da f de x quando x vai, né, a menos infinito. Bom, a gente vai se concentrar no caso, no primeiro caso, porque o estudo desse caso é análogo, como a gente fez ali para quando o limite era igual a mais ou menos infinito. Limite de f de x, bom, deixa eu... quando x vai a mais infinito, né? Bom, primeiro ponto, né? Para que a expressão, né, essa expressão faça sentido, deixa eu escrever, quem lê sem ouvir não vai saber que expressão. Precisamos que né, a gente tem aqui esse intervalo pertença ao domínio da f, porque, né, para os casos contrários, a gente não podia tomar os valores da f de x para x arbitrariamente grande, né, para escrever. Bom, nesse caso podem ocorrer duas situações, né? A primeira
é que o limite da f de x, quando x vai a mais infinito, isso seja igual a mais infinito ou menos infinito. E a segunda, né, é quando o limite da f de x, quando x vai, né, a mais infinito, isso dê o número L. E isso é... Bom, e a gente pode interpretar esses casos, né, do seguinte modo. No primeiro caso, né, no caso A, que a gente tem né, a gente tem esse limite da f de x, quando x vai a mais infinito, isso aqui é, vamos dizer que ele é mais infinito. Então, né, o que acontece aqui, dizemos, bom, né, dizemos que esse limite é isso, se somente se para cada m maior do que zero, existe um número r maior do que zero, tal que se x for maior do que r, então, né, f de x é maior do que m. E analogamente para o caso quando vai para menos infinito, né? A gente troca as desigualdades aqui. O que está dizendo é que para quanto maior o número de x for, maior vai ser o número da nossa f de x. Então, né? Bom, nesse caso, se a gente tem aqui um ponto, não sei, R, né? E aqui M, significa, né, que o nosso gráfico ele está sempre crescendo, né? Ele vai pro quanto maior for o valor de x, maior vai ser o valor da nossa f de x para quaisquer números que a gente considere. Bom, e esse caso, o caso 2, né? Esse é o A e o caso B, né? Quando o limite, né, da nossa f de x, quando x tende a mais infinito, é igual a L. Isso significa, de novo, estou assumindo positivo, é um gráfico genérico, pode ocorrer situações claramente diferentes dessa. Então, o que acontece aqui é que, né, para o nosso y igual a L, a nossa função, ela vai para valores
altos, né, de x, quando x vai para infinito, a gente tem que f de x, ele se aproxima da função L. Isso significa que, nesse caso, né, a nossa reta, né, a gente tem uma assíntota vertical, que é, no caso, y igual a L, nesse caso, no item B, né, no caso B. Um exemplo seria, né, se a gente toma, o limite de x elevado a n, quando x vai a mais infinito, quanto que dá isso, né? Se o n for maior do que 1, então, quanto maior for o valor de x, maior vai ser essa expressão. Então, isso aqui vai ser mais infinito, né? Se n maior do que 1, e a gente está, né, para valores positivos de x indo para, sendo tão grande quanto a gente queira, né, indo para mais infinito, esse limite vai para mais infinito. E se o n for um número menor do que 1, entre 0 e 1, o que a gente vai ter, né, ou se n for menor do que 1, o que a gente vai ter é que esse limite vai a 0 se n for menor do que 1. Bom, outro exemplo, né, é quando a gente voltando ao caso, né, limite de f de, né, 1 sobre x, quando x vai a mais infinito, isso aqui, se a gente olha no gráfico, né, a gente sabe que isso aqui vai a 0. E, né, o limite quando x vai a menos infinito de 1 sobre x. Bom, quando x vai a menos infinito, esse valor aqui, né, também o nosso y vai a 0. E a gente consegue ver isso no próprio gráfico, né? De novo, então gráfico que a gente está cansado de ver. Né? Quando o x vai a mais infinito, a gente tem, né, que o y se aproxima do 0, e quando o x vai a menos infinito, o y também se aproxima, né, do 0. Bom, é isso, né? Quando a gente calcula o limite agora, quando o x vai para mais ou menos infinito, a gente obtém esse tipo de comportamento. Bom, a gente vai ver mais exemplos disso na lista, então por hoje é só sobre limite no infinito.